Paz do Senhor, meu irmão. Evangelista Miguel de Souza, estamos aqui no município de Mariana Pimentel. Aqui na minha retaguarda tem uma pousada, né? Um casal de amigos nossos. Aproveitar e gravar aqui uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. E o texto que nesse momento está em apreço, está no Evangelho de Jesus Cristo. Se escreveu o nosso amado irmão João, João conhecido como o apóstolo do amor. Aquele reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, pela grande intimidade que ele tinha com Jesus. Minha pergunta nesse momento para você: você tem intimidade com Deus? Você tem intimidade com a pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo? Olhando aqui neste local em que eu estou, e aqui à minha frente, eu vou dar uma virada na câmera, né? Você vai ver ali uma espécie de uma serra, né? Lá em cima ali, você vê a mão de Deus criando este vasto universo. E eu lembrando-me também do livro de Josué, quando a Bíblia diz que o nosso irmão Josué estava ali, eles haviam atravessado o Jordão, que foi o primeiro desafio, né, depois da morte de Moisés. Foi o primeiro desafio da pessoa do nosso irmão Josué. E a Bíblia diz que quando ele está próximo da cidade ali de Jericó, uma cidade toda murada, nós já temos até uma mensagem sobre esta cidade de Jericó. E a Bíblia diz que quando Josué olha, ele observa que havia um varão, um homem, com uma espada desembainhada nas suas mãos. Josué se aproxima daquele homem, e ao se aproximar, talvez Josué pensando que fosse um homem qualquer, Josué perguntou: tu és um dos nossos ou dos nossos adversários? Uma tradução diz nossos inimigos. Ele disse: não, eu venho como o príncipe do exército do Senhor. Descalça os sapatos dos teus pés, porque a terra em que tu está, o lugar é santo. A Bíblia diz que após isso, Josué faz uma pergunta a ele: que mensagem tem o meu Senhor para mim? E ele disse: olha, eu tenho dado na tua mão esta cidade, eu tenho dado nas tuas mãos o rei desta cidade, eu tenho dado nas tuas mãos os moradores desta cidade. Quero dizer a você, meu irmão, que me acompanha nesse canal, eu não sei em que lugar do Brasil, quem sabe em outra parte do mundo, você vai estar acompanhando esta mensagem, mas receba essa mensagem como mensagem profética de Deus para a tua vida. O Senhor tem dado nas tuas mãos a tua cidade, Deus tem dado nas tuas mãos o teu bairro, Deus tem dado em tuas mãos a rua onde você mora. E não esqueça que Deus é contigo. Assim como ele foi com Josué, ele é contigo. O anjo disse: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Mas o texto que eu quero comentar nesse momento está no Evangelho de João. Voltando para o Evangelho de João, no capítulo de número 2, quando Jesus vai à cidade de Caná da Galileia. A Bíblia diz que 3 dias depois Jesus vai a esta cidade. Quando lemos 3 dias depois, há duas conotações, há dois pensamentos dos mais afamados teólogos, né? E um dos momentos que ele está se referindo 3 dias depois, ou seja, 3 dias depois da sua tentação. Se você olhar no Evangelho de João, não aparece a tentação de Jesus. O Evangelho que narra a tentação de Jesus são os 3 Evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João não tem. Mas alguns teólogos dizem que 3 dias depois, ou seja, da sua tentação. Talvez alguém diz que talvez tenha acontecido 3 dias depois de ser batizado por João Batista no Jordão. Outros dizem que foram 3 dias depois que Jesus teve um encontro com Filipe e Natanael, e eles eram dessa região de Caná da Galileia. Mas qualquer que seja um desses pensamentos aí, o importante é que 3 dias depois Jesus está na cidade de Caná da Galileia, e ali Jesus foi convidado para um casamento. Mas também a Bíblia diz que não só Jesus, a mãe de Jesus, Maria também, ela foi convidada àquele casamento. Se a gente lê os evangelhos, a gente vai ver a última vez a Maria se pronunciando, se manifestando. Estava ali também os irmãos de Jesus. Alguns teólogos dizem que talvez tenha sido Judas e talvez também tenha sido Tiago. Ali não se menciona o nome de José, que era o pai dos seus 2 irmãos, que José na verdade era um pai assim, digamos, adotivo de Jesus, né? Mas ali a gente vê que não está os pais de Tiago e nem de João. Ele não aparece, ele sai de cena.
alguns escritores dizem que possivelmente José, marido de Maria, já fosse falecido. Também a gente não vê fazendo menção do nome das irmãs de Tiago e nem também da pessoa de Judas, que era o irmão de Jesus. A gente, quando analisa esse texto aqui, a intenção que dá, o entender que dá, é que as irmãs de Tiago e as irmãs de Judas, que é o escritor da carta ao Judas, possivelmente já fossem casadas e por isso não estavam presentes. Mas não importa a ausência deles, o importante é que Jesus estava presente ali. Onde Jesus está presente, algo de extraordinário acontece. Você precisa crer nisso, porque Jesus operou sinais, prodígios e maravilha na terra. E a Bíblia diz que por onde ele passava, ele curava os enfermos. Aonde Jesus chegava, que havia tristeza, ele convertia aquela tristeza em alegria. Onde Jesus chegava, que havia um fúnebre ali, um funeral, Jesus chegava ali e trazia vida para aquelas pessoas, como aconteceu ali no filho da viúva de Naim, como aconteceu também com a filha de Jairo. Aonde Jesus chegava, a alegria chegava junto. Aonde Jesus chegava, a paz chegava junto. Porque o próprio amado João, no capítulo 14, versículo 27, narrado por João e palavra dita por Jesus, Jesus disse: deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus é o nosso príncipe da paz. Quero dizer a você, meu irmão, você, meu amigo que acompanha neste canal, talvez a tua vida ultimamente tenha sido marcada por turbulência, talvez turbulência de uma enfermidade, talvez uma turbulência de um desemprego, talvez uma turbulência dentro do teu próprio casamento que não vai como você gostaria que fosse, mas eu quero dizer que qualquer que seja a turbulência que você esteja enfrentando, saiba que se você confiar na pessoa de Jesus, Jesus vai trazer paz para o teu coração, Jesus vai trazer paz para a tua alma, Jesus vai trazer paz para o teu espírito, porque vivemos num mundo de pessoas conturbadas, né? Agora Jesus está ali e as pessoas estão naquela grande festa maravilhosa daquele casamento. Você sabe, quando a gente vai numa festa de um casamento, é uma alegria muito grande. As pessoas sempre botam as melhores roupas para se apresentar. A gente vê algo impressionante, né? E Jesus estava naquele casamento e quando está no calor daquela festa, simplesmente o vinho havia terminado. Aquele moço talvez tenha se programado para um determinado número de pessoas e comprou, quem sabe, encomendou uma quantia ali de vinho. Talvez não esperava aquela quantia de pessoas que estariam naquela festa do seu casamento, mas possivelmente era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada por aquelas pessoas daquela região ali de Caná da Galileia. E você imagina assim a cena, as pessoas ali no calor daquela festa, daquela grande festa de um casamento, o vinho acabou. A Bíblia diz que a notícia chegou aos ouvidos de Maria, e a Maria chegou com Jesus e disse: olha, o vinho acabou. Jesus perguntou para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Maria entendeu exatamente porque ele estava falando com ela. Era o Jesus Emanuel, mas ele estava falando do Jesus de Deus. Existe texto na Bíblia que Jesus, como era 100% homem e 100% Deus, há momentos na Bíblia que Jesus se pronuncia como um homem, há momentos que Jesus se pronuncia como um Deus. Você vê ali quando Jesus chegou naquele momento com aquele jovem rico, né? Aquele jovem rico disse: bom mestre, o que eu farei para dar vida eterna? Jesus: por que me chama bom? Bom só existe um, que é Deus. E Jesus não é Deus, Jesus é Deus. Mas Jesus estava apontando para o seu Pai. Então Jesus estava falando ali como Deus Emanuel, como Deus homem, não deixando a sua essência de ser Deus mesmo, mas falando como homem. E agora Jesus se dirige para Maria também da mesma forma, como um Deus criador deste universo. E a Bíblia Sagrada nos diz que a Maria entendeu a mensagem. Ela disse: olha, chamou ali os serventes, chamou ali os garçons, as pessoas que estavam ali a serviço, e ela disse: olha, fazei tudo quanto ele vos mandar. A Bíblia Sagrada nos diz que havia ali 6 talhas, que era para a purificação dos judeus. Cada talha daquela cabia em torno de 3 a mais metretas. Era uma espécie de um barril. E ali, se você for somar, segundo alguns entendidos, dava em torno de 39 litros cada barril daquele. E somando no geral, em média, nesta água para purificação, era um reservatório que cabia em torno de 720 litros de água. Aquilo ali servia para lavar suas mãos, para purificação, para cuidar
da sua higiene ali, momento antes daquele casamento. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus chamou aqueles moços e mandou que eles enchessem de água. Eles encheram aquelas talhas de água, e quando encheram de água, Jesus disse: provai e levai ao mestre-sala. O mestre-sala possivelmente era aquela pessoa responsável por aqueles garçons, numa linguagem atual, uma linguagem de hoje, responsável por aqueles serviçal que ali estavam. E a Bíblia diz que ele, pegando aquele vinho para provar, ao provar, ele se surpreendeu. Ele disse: porque sempre se serve o pior vinho no início e deixa o melhor vinho para o final. Jesus ali está principiando os seus milagres. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele moço, aquele mestre-sala, que era o responsável ali, ele não sabia que Jesus havia operado esse milagre, a não ser os moços serviçal que haviam atentado para a voz de Jesus, quando Jesus disse, Maria disse: fazei tudo que ele vos disser. E Jesus mandou encher aquelas talhas de água. Então aquela água se transformou em vinho. E a Bíblia diz que assim Jesus manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele, e ali Jesus opera o seu primeiro milagre. E ele continua operando milagre. Com o passar dos séculos, com o passar dos anos, Jesus continua operando milagre. E você que está acompanhando a mensagem, que vai acompanhar esta mensagem nesse canal, creia que Jesus é poderoso para operar um grande milagre na tua vida. Não são poucos os milagres que nós temos presenciado ultimamente. Deus tem feito milagres extraordinários. Eu fico impressionado com a forma como Deus vem agindo através da cura, com a imposição de mão, com a oração da fé. Jesus tem operado sinais e maravilhas. E se você crê na situação em que você se encontra, Jesus nesse momento pode operar um grande milagre na tua vida. A Bíblia diz que os discípulos creram em Jesus e assim Jesus manifestou a sua glória. Você tem crido na pessoa de Jesus Cristo? É importante você continuar crendo na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para fazer mais do que nós fazemos ou nós imaginamos. Interessante neste milagre ali, Jesus transformou aquela água em vinho. E quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, que me acompanha através desse canal, Jesus está também interessado em transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Talvez você está angustiado, mas Jesus nesse momento quer transformar essa tua angústia em alegria. Talvez você está desanimado, mas nesse momento Jesus quer transformar o teu desânimo em ânimo, porque Jesus ele é poderoso. Se você crê, certamente vai acontecer assim como você crê. Jesus disse certo uma feita: como crer que seja feito segundo a tua fé. Jesus é poderoso para gerar fé no teu coração, para operar um milagre na tua vida. Aquele milagre que você tanto imagina. Talvez você tenha um parente que está mergulhado nas drogas, nos prazeres efêmeros desta vida. Mas Jesus tem o poder. Assim como Ele transformou aquela água em vinho, Ele tem poder de transformar esse teu parente, o mais vil pecador, numa nova criatura. E Jesus tem poder de fazer deste moço, desta moça, um cidadão do céu. Para isso basta apenas você crer. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Não esqueça, sempre que você orar, ore pelo evangelista Irmão Miguel. Eu estou sempre orando por você. Eu estou observando os últimos dias da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós estamos nos últimos milésimos, quem sabe, dizendo assim, de segundo da humanidade aqui na terra, momentos que antecedem a vida de Cristo. E eu quero dizer para você que os dias são de trevas e de densas trevas. Para você ter uma ideia, há 20 anos atrás, eu orava em torno de 1 hora e meia por dia. Chegava a orar, tinha vez 2 horas por dia. Agora eu não consigo orar mais do que meia hora, porque a pressão das trevas ela é tão grande. A gente começa a orar, a gente vê, a gente percebe. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você vai entender que eu tenho razão no que eu estou falando. Os dias são de trevas e densas trevas. A gente observa que antigamente se lia muito a Bíblia. Eu li a Bíblia, para você ter uma ideia, 2 vezes por ano de Gênesis e Apocalipse. A última leitura que eu comecei agora, a leitura de número 35, eu comecei em fevereiro do ano passado. Estou terminando ela amanhã, neste domingo, para você ter uma ideia, porque a pressão das trevas é tão grande. Os dias passam tão rápido que você não percebe. Se você não tirar 1 minuto para ler a Bíblia, se você não tirar 1 minuto para conversar com Deus, se você não tirar 1 minuto para buscar a presença de Deus, as coisas estão a cada dia mais difíceis. Mas em um momento como esse de tanta apostasia, durante toda a história da humanidade, em momento de muita apostasia, mas Deus sempre teve um remanescente.
E eu quero dizer que você que me acompanha nesse canal também é um remanescente. É uma dessas pessoas que o Senhor vai levantar nesta última hora e vai usar de maneira poderosa para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.